Prepare-se para o Enem, pois seu sonho tem que continuar. Se você consegue sonhar, você consegue realizar. Faça a coisa certa. Faça Grupo FAEF. FAIP-FAEF. Olá, sou o professor Turco e estarei trabalhando com vocês a disciplina de Biologia por meio de 6 questões comentadas de edições passadas do Enem. Bom pessoal, a primeira questão que a gente vai tratar vai ser sobre o tema citologia, um dos mais recorrentes aí no Enem. Praticamente todos os anos a gente tem uma questãozinha, tá? Então tá ali a questão número 1 para vocês. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos, e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o argumento do transporte de elétrons. Com o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente, letra A, a utilização da água, letra B, a absorção de fótons, letra C, a formação de gás oxigênio, letra D, proliferação dos cloroplastos e a letra E, a captação de dióxido de carbono. Para a gente poder entender essa questão, a gente precisa lembrar do conceito de célula, né, e da função de cada uma das organelas, tanto das células animais quanto das células vegetais. O exercício ele fala sobre fotossíntese, então a gente vai tratar mais da célula vegetal, mas como a gente está aqui numa revisão, vamos falar basicamente da função de todas as organelas. Então está ali no desenho para vocês a membrana plasmática envolvendo toda a célula, né, lembrando que ela é uma bicamada lipoproteica. Aqui eu tenho o núcleo envolvido pela carioteca. No meio interno eu tenho o material genético, que vocês vão encontrar com o nome de cromatina, né? O material gelatinoso, que é o nucleoplasma, o nucleolo constituindo o núcleo celular. Isso de qualquer célula, pessoal, qualquer célula eucarionte que vai possuir o núcleo organizado. Aqui no hialoplasma eu tenho as organelas citoplasmáticas. É muito importante que vocês fiquem atentos à função de cada organela e vocês relacionarem essas funções com os órgãos e tecidos de um animal ou de um vegetal. Essa célula que a gente está visualizando, ela é uma célula eucarionte animal. Então aqui ó, eu tenho o retículo endoplasmático, que é dividido em retículo endoplasmático liso e rugoso. O retículo rugoso tem como principal função fazer a síntese proteica. Então, onde que eu vou encontrar o retículo endoplasmático rugoso mais desenvolvido? Em órgãos e tecidos que têm uma intensa atividade de síntese proteica. O pâncreas, por exemplo, ele sintetiza a insulina é uma proteína, é um hormônio, né, proteico. Então, o retículo endoplasmático rugoso, lá nas células beta do pâncreas, eles vão estar muito bem desenvolvidos. Já o retículo liso, que não possui ribossomos na sua superfície, por isso que ele tem esse nome, diferente do rugoso, ele está muito desenvolvido, por exemplo, lá no fígado. Ele é responsável pela síntese de colesterol. Lembrando que o colesterol ele é um lipídio de origem animal. A maior parte a gente produz no nosso fígado, que é o colesterol endógeno, e a menor parte ela é adquirida da alimentação. Os ribossomos, que podem estar livres no hialoplasma ou em cima do retículo rugoso, são os responsáveis por realizar a síntese de proteínas. Aqui embaixo eu tenho a mitocôndria. É muito importante vocês ressaltarem, guardarem para mim, que a mitocôndria ela tem DNA próprio. Se ela tem DNA próprio, ela consegue se duplicar, se autoduplicar, independente do DNA aqui da célula. Então vocês podem encontrar mais de uma mitocôndria dentro da célula, assim como o cloroplasto, que é o que a gente vai usar para resolver a questão. Esse DNA, ele tem a mesma estrutura do DNA de uma célula procarionte, que é um DNA circular, né, pela hipótese da endossimbiose, tá, que explica o surgimento de mitocôndrias e cloroplastos. A principal função dela é realizar a produção de energia através do processo de respiração celular aeróbica, e essa energia, armazenada na forma de ATP, vai ser utilizada para as reações químicas aqui da célula. O lisossomo, que é exclusivo de células eucariontes animais, é o responsável pela digestão intracelular. O peroxissomo, ele contém enzimas que vão quebrar a água oxigenada e metabolizar os ácidos graxos, tudo bem?
Essas microvelocidades são projeções da membrana plasmática que vão aumentar a superfície de absorção em algumas células. O complexo de Golgi, pessoal, é uma organela que tem muitas funções. As principais, armazenar e secretar substâncias. Secreção não é excreção. Secreção é a liberação daquilo que foi produzido na célula. A excreção é o produto de reações químicas que ocorreram na célula que vão ser mandados para o meio externo e geralmente não tem função nenhuma. Tudo bem? Essas são as principais organelas que eu tenho em uma célula eucarionte animal. Além do lisossomo, eu tenho o centríolo, que é responsável pela formação desse flagelo, para que eu possa fazer a locomoção, e são as duas organelas exclusivas das células eucariontes animais. Complexo de Golgi, mitocôndria, retículo liso, rugoso e peroxissomo estão presentes tanto na célula eucarionte animal quanto na célula eucarionte vegetal. Envolvendo externamente eu tenho a parede celular, rica em celulose. Aqui eu tenho uma grande vesícula responsável pelo armazenamento de água e sais minerais, que é o vacúolo. E aqui o que interessa para a gente, são os cloroplastos, que também possuem DNA próprio, então eu consigo encontrar mais de um cloroplasto dentro da mesma célula. E ele é verdinho, ele tem esse monte de moedinhas, essas vesículas cheias de clorofila, que é uma proteína, e a função dela é captar energia solar, transformar ela em química para que você possa ter o processo de fotossíntese. Quando a luz ela chega lá na folha, ela se divide nas 7 cores do arco-íris: vermelho, amarelo, alaranjado, violeta, azul, anil e verde. E os vegetais absorvem em grande quantidade a luz azul e a luz vermelha, certo? Tem a clorofila A e tem a clorofila B. O que no exercício eles colocaram para a gente aí nesse experimento? Eles deram uma maneira, fizeram um experimento para que eu conseguisse captar outros comprimentos de onda, além da luz azul e da luz vermelha, que são as mais captadas, para aumentar a taxa de fotossíntese. Quando a luz ela chega lá na folha vegetal, ela se comporta como onda e como partícula. A partícula que vai ser captada lá pela clorofila, para que ela possa converter energia solar em energia química, são os fótons. Então o que eles fizeram? Eles colocaram nanotubos de carbono e esses nanotubos de carbono eles se inseriram nos cloroplastos para captar outros comprimentos de onda, além do azul e do vermelho em grande quantidade, aumentando a absorção de fótons, aumentando a taxa de fotossíntese. Tudo bem? Então aqui nesse exercício, utilizando os nanotubos de carbono como antenas para aumentar a captação da energia luminosa, eu tenho o aumento da absorção de fótons, aumentando a produção de energia, aumentando a taxa de fotossíntese. Pessoal, a questão número 2, a gente vai falar sobre ecologia, que é um dos principais temas, estatisticamente é um dos principais temas que mais aparece no Enem. Tá? Então a questão número 2, um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio do: letra A, prática de adubação verde; letra B, emprego da compostagem; letra C, controle da irrigação do solo; letra D, utilização de predadores naturais; e letra E, uso de sementes inoculadas com Rhizobium. Para a gente poder resolver esse exercício, a gente tem que lembrar do conceito de cadeia alimentar. Na prática, pessoal, vocês não vão encontrar uma cadeia alimentar, porque se você tiver uma cadeia única, quando você tiver um dos níveis tróficos sendo excluídos, aquela cadeia ela vai desaparecer. Então, na prática, o que nós temos é uma teia alimentar, que sempre vai se iniciar com um produtor. Esse produtor ou vai ser um vegetal ou vai ser uma alga que vai realizar fotossíntese ou quimiossíntese, não é? O consumidor primário que se alimenta diretamente desse produtor, que vai ser herbívoro. Os outros consumidores que vão se alimentar dos animais vão ser todos carnívoros, tudo bem? Então sempre você vai ter o início de uma cadeia com o produtor, depois eu tenho os consumidores. E ali no meio eu tenho cogumelo, os cogumelos representando os decompositores. O que um decompositor faz? Ele converte a matéria orgânica, exemplo de matéria orgânica, proteína, carboidrato, lipídios, formados por longas cadeias de carbono, vão converter essa matéria orgânica em matéria inorgânica, ou seja, eles são responsáveis por fazer a reciclagem da matéria orgânica, por devolver a matéria orgânica para o meio ambiente. Então, os fungos e bactérias, alguns fungos e bactérias, algumas espécies, é que vão ser responsáveis por fazer essa reciclagem da matéria orgânica. Tudo bem?
Lembrando que a maior quantidade de energia, ela sempre vai estar lá no produtor, porque é onde eu tenho a fotossíntese, onde eu vou ter a maior produção e captação de energia, e ela vai diminuindo a cada nível trófico. Então o produtor tem a maior quantidade de energia e o último consumidor a menor quantidade. Tudo bem? Então vamos lá, para a gente poder resolver o exercício, só para a gente relembrar, a técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais. Então, para a gente poder fazer o controle de insetos, a gente tem que empregar uma técnica em que você não vai degradar o ambiente. Então, para você controlar os insetos, nada melhor do que você colocar um consumidor que vai poder se alimentar desse inseto. O inseto, ele é um animal invertebrado, então eu devo colocar um animal carnívoro que vai atuar como um consumidor, que é o que está presente ali na letra D, ó, a utilização de predadores naturais. Predadores que vão se alimentar desses insetos para que você possa ter uma diminuição da população deles e assim evitar o uso de agrotóxicos. Então a letra correta do exercício 2, alternativa D, utilização de predadores naturais. Já a questão 3, pessoal, também vai tratar de ecologia, é um assunto muito recorrente, né, que fala sobre as alterações ambientais. Então fiquem atentos a todas essas alterações, a gente vai falar de algumas aqui. Vamos ler o enunciado. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células, das raízes, e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover os benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário, CaCO3. Essa remediação promove no solo, letra A diminuição do pH, deixando-o fértil. Letra B, solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva. Letra C, a interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica. Letra D, a reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, formando o alumínio metálico. E a letra E, aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis. Para que a gente possa entender como é que funciona isso daí, a gente precisa entender os conceitos das alterações ambientais. O conceito que está explícito ali naquela questão é o de magnificação trófica, né? Você vai ter o acúmulo de metais ao longo da cadeia alimentar e, consequentemente, no solo. O alumínio, ele deixa o solo mais ácido, ele diminui o pH. Então, para que os vegetais eles possam se desenvolver, eu preciso corrigir esse pH, aumentar esse pH, né? Para que os vegetais consigam absorver os nutrientes do solo de maneira adequada para eles poderem sobreviver. Só que, além da magnificação trófica, eu tenho alguns outros eventos, como é o caso do efeito estufa. A gente precisa tomar muito cuidado, porque o efeito estufa ele não é um evento prejudicial, né? Eu tenho uma camada de gases formada basicamente de gás carbônico e metano, que armazena o calor que é irradiado pela Terra para que a Terra mantenha a sua temperatura ideal, para que nós tenhamos a vida na Terra. O problema é quando eu tenho um aumento na camada de gases, né, e eu tenho um aumento na retenção desse calor. Então o efeito estufa ele é um fator benéfico, né, para manter a temperatura ideal. Agora, quando eu tenho um aumento na concentração de gases, essa camada ela fica mais espessa e acaba retendo mais calor, promovendo o aumento da temperatura da Terra, derretendo geleiras, provocando a elevação do nível dos oceanos. Principal causa da intensificação do efeito estufa, queima de combustíveis fósseis, seguido depois da queimada de florestas. Tudo bem? Turco, eu posso plantar árvore para retirar esse gás carbônico? Se eu pegar toda a área disponível da Terra para plantar uma árvore e plantar, mesmo assim não vai ser suficiente para eu retirar o carbono da atmosfera. Eu devo diminuir a emissão desse gás, que é o principal gás que constitui a camada de gases do efeito estufa. Além dele, eu tenho uma camada de ozônio. Sempre que aparece uma questãozinha, o pessoal acaba confundindo. O ozônio é um outro gás, o O3, que também está lá na atmosfera, e a função dele é filtrar a radiação ultravioleta do Sol. Então a Terra ela é envolvida por essa camada, a radiação do solo ela é altamente mutagênica, então para impedir com que toda essa radiação chegue à superfície terrestre e acabe impedindo a proliferação da vida, eu tenho essa camada que vai filtrar essa radiação ultravioleta para que a radiação chegue com uma nocividade menor. Quando a Terra surgiu, há mais de 6 bilhões de anos, eu não tinha essa camada de ozônio. Então não tem como a vida ter surgido na Terra. Obrigatoriamente ela tem que ter surgido na água, que era um ambiente seguro, protegido contra essa radiação.
O que destrói essa camada? Assim como a queima de combustíveis fósseis aumenta a camada de gás do efeito estufa, a liberação de CFC, de clorofluorcarbonos, presente em aerosóis, ar-condicionados, ele acaba reagindo com esse ozônio e destruindo, aumentando a incidência dessa radiação na Terra. Hoje, felizmente, com a diminuição dos CFCs, a camada de ozônio está se refazendo, então a proteção ao redor da Terra ela também está aumentando. Além da camada de ozônio, eu tenho a eutrofização, Essa aqui é uma imagem que mostra muito bem como é que eu tenho esse fenômeno. Vocês podem encontrar com outro nome que é floração das águas, Eu tenho um aumento da temperatura da água, uma diminuição da salinidade, eu posso ter um aumento de agrotóxicos, consequentemente um aumento de matéria orgânica, que faz com que as algas elas acabem se proliferando, se multiplicando de maneira muito rápida. E como está ali na imagem, forma um tapete verde sobre a água, impedindo a entrada de oxigênio e impedindo a entrada de luz. Então, se não tem luz, eu não vou ter a realização da fotossíntese. Se não entra o oxigênio atmosférico, o que vai acontecer com os organismos que estão ali embaixo daquela barreira verde? Eles vão acabar morrendo. Então, eu vou ter a morte dos organismos e vai ter uma quantidade muito baixa de oxigênio na água. Eu vou ter a proliferação de bactérias aeróbicas para poder fazer a decomposição e vai consumir o resto do oxigênio que eu tenho nessa água. Aí elas vão morrer e eu tenho um aumento na quantidade de bactérias anaeróbicas que vão acabar sobrevivendo como único tipo de ser vivo, único tipo de ser vivo, a única forma de vida que vai estar presente aqui naquela região. Então, para a gente resolver o exercício, está ali o exercício 3, Então eu tenho o alumínio no solo. Esse alumínio vai deixar o solo mais ácido. Então, a sugestão do exercício era utilizar o calcário. Esse calcário ele vai reagir com alumínio num processo chamado de calagem. É muito importante que vocês guardem esse nome. Pode aparecer até em questões de geografia. Então, se você tem um solo ácido, você vai lá e utiliza o calcário que vai reagir com esse alumínio para aumentar o pH, ou seja, para fazer a neutralização desse solo ácido, aumentando o pH. Por isso que a alternativa correta é a letra E. Então, eu vou utilizar o calcário para promover o aumento da alcalinidade, tornando os íons de alumínio menos disponíveis e provocando o aumento do pH do solo. Pessoal, já a questão número 4, ela vai tratar de fisiologia humana, que também é um tema bem recorrente, Então vamos ler o enunciado. Para serem absorvidos pela célula do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a, letra A, hidrolisar os lipídios, letra B, agir como detergentes, letra C, tornar os lipídios anfifílicos, letra D, promover a secreção de lipases e letra E, estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Para a gente poder resolver essa questão, a gente precisa da aula de sistema digestório. É muito importante vocês guardarem aí o trajeto do alimento, o caminho que ele vai percorrer no nosso organismo, a ação de cada enzima, onde que ela é produzida, o que ela vai produzir no final dessa reação e o pH onde cada uma dessas enzimas elas vão agir. Então o alimento ele vai entrar pela boca. Quando você começar a mastigar, você vai ter a liberação da saliva pelas glândulas salivares e essa saliva vai conter uma enzima chamada de amilase salivar ou pitialina. Tem que guardar o nome de cada uma das enzimas. A amilase salivar ou pitialina, ela inicia a quebra do amido. É muito importante porque aqui na aula de sistema digestório a gente pode fazer uma interdisciplinaridade lá com bioquímica. Então você precisa lembrar o que o amido vai produzir na sua quebra, o que uma proteína vai produzir na sua quebra. Tá? A questão fala de lipídio, o que vai ser produzido quando eu emulsificar, quando eu quebrar esse lipídio. Então a amilase salivar ela vai quebrar o amido em maltose, para depois dessa maltose ela virar glicose. Coloquei o alimento na boca, eu tenho dois processos físicos, que é a mastigação e a deglutição, e um processo químico que vai ser a reação da amilase salivar com o amido. Engoliu o alimento, ele vai sair da boca, vai passar pela faringe, pelo esôfago. A faringe é um canal comum, tanto à respiração quanto à digestão. Chegou lá no esôfago, o esôfago ele é formado por musculatura lisa, que vai realizar um movimento chamado movimento peristáltico, que é só para empurrar o alimento para baixo. Não tem digestão química. Precisa guardar que o esôfago ele é formado por musculatura, e se ele tem músculo, ele vai ser controlado pelo sistema nervoso. Aí chegou lá no estômago, pessoal. O estômago ele tem um volume cheio de mais ou menos 2 litros e lá vai ser secretado o suco gástrico pelas células parietais do estômago.
Nesse suco gástrico eu tenho um ácido, que é o ácido clorídrico. Aqui eu vou ter o bombeamento de íons hidrogênio, né, por transporte ativo, tanto é que vocês chamam de bomba de hidrogênio, para formar um ácido clorídrico. Esse ácido ele vai manter um pH de 2, diferente da boca que era um pH de 7. Por que é um pH de 2, Turco? Para que eu possa ter a ação da pepsina. A pepsina aqui no estômago, ela vai iniciar a quebra de proteína. Eu vou quebrar essa proteína em quê? Em aminoácidos. Por quê? Eu não consigo absorver a proteína, que é uma molécula muito grande, o aminoácido, que é uma molécula pequenininha, ele consegue ser absorvido lá no intestino delgado de vocês. Então, um pH de 2 no estômago vai iniciar a quebra de proteína. Formou um bolo alimentar chamado de quimo, que vai para a primeira porção do intestino delgado, que é os primeiros 20 centímetros do intestino, que é o duodeno. Lá eu vou ter o término da digestão. Lá eu vou ter o lançamento do suco entérico, produzido pela própria parede do duodeno, que eu tenho sacarase, que vai quebrar a sacarose, maltase, que vai quebrar a maltose, e a lactase, que vai quebrar a lactose. Quem tem intolerância à lactose não consegue produzir essa enzima. É uma alteraçãozinha genética que você não consegue produzir essa enzima, não digere a lactose. Lá no duodeno também vai ter o lançamento do suco pancreático, produzido pelo pâncreas, onde eu tenho amilase pancreática, que vai quebrar o amido, lipase pancreática, que vai quebrar o lipídio, eu vou quebrar o amido em maltose. Aí depois a maltase vai quebrar essa maltose em 2 moléculas de glicose. A lipase, ela quebra o lipídio em ácido graxo mais glicerol, que é um triglicerídeo. Aí eu vou ter o lançamento da tripsina e da quimiotripsina, que são 2 enzimas para poder quebrar a proteína, e eu tenho nuclease. Nuclease lembra ácido nucleico, é uma enzima que vai quebrar o DNA e o RNA nas menores partes deles, que são os nucleotídeos, que também vão ser absorvidos. Só que para que você possa digerir um lipídio, o lipídio é a molécula orgânica mais difícil de ser quebrada. O lipídio é muito grande, então antes de eu ter a ação da lipase, eu vou ter a liberação da bile, que não tem enzimas, guardem isso, bile não tem enzima, tem ácidos biliares, tem um pouquinho de colesterol e vai fazer o processo de emulsificação. Imaginem vocês lavarem uma panela. Você não consegue lavar uma panela com água, você precisa lavar uma panela com detergente para poder reagir, para promover a quebra daquela gordura. A bile vai funcionar como um detergente. Ela vai pegar aquela gordura grande, vai quebrar numa gordura menor, que ainda não dá para ser absorvida. Aí a lipase pancreática vai lá e quebra essa gordura em ácido graxo e glicerol. Tudo bem? A bile é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e vai ser lançada lá no duodeno. Terminou a digestão. Aí os nutrientes vão lá para o jejum e para o ilho, onde eu tenho as microvelocidades, que vai ter o aumento da superfície de absorção. Tá? Saiu do duodeno, jejum e ilho, vai para o intestino grosso, reabsorção de água, o que não foi absorvido vai formar o bolo fecal, que vai ficar armazenado no finalzinho do intestino grosso, no reto, e depois vai ser eliminado pelo ânus. Tudo bem? Então vamos lá voltar na questão. Tá aí as 5 alternativas para vocês. Se eu tenho lipídio e eu vou emulsificar esse lipídio, eu vou quebrar ele uma molécula menor, é como se a bile, que vai promover a quebra desse lipídio, agisse como um detergente. Então por isso que a alternativa correta é a alternativa B, agir como detergentes. Bom pessoal, a questão número 5 ela também trata de fisiologia humana, mais precisamente de sistema nervoso. Vocês vão ver que ela vai falar sobre os órgãos do sentido, e todas as vezes que vocês tiverem um exercício falando sobre órgãos do sentido, nada mais é do que uma variação do sistema nervoso. Então por isso que a gente tem que entender como é que funciona a condução do impulso nervoso. Então olha a questão número 5. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá, letra A, comprometer a capacidade de visão em cores. Letra B, impedir a projeção dos raios luminosos na retina. Letra C, provocar a formação de imagens invertidas na retina, causar dificuldade de visualização de objetos próximos. E na letra E, acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. Como eu disse para vocês, para que a gente possa entender os órgãos do sentido, a gente tem que relembrar um pouquinho o sistema nervoso, não é? O sistema nervoso ele é formado basicamente por neurônios. Eu não tenho só neurônio formando o sistema nervoso de vocês, eu tenho as células que auxiliam o neurônio a funcionar, que são as células da glia, formadas pelos oligodendrócitos, astrócitos e micróglia, mas o que interessa para a gente é o neurônio. Ele é uma célula, então se vocês olharem aqui eu tenho um núcleo, então tem DNA,
eu tenho dois tipos de prolongamentos, os dendritos e aqui eu tenho o axônio. Cada célula, pessoal, do nosso organismo, ele tem uma forma. E a forma dessa célula está ligada à função dela. Quando você tem a condução de eletricidade por um fio, o fio não é compridinho, então olha esse prolongamento aqui, ó, o axônio. O axônio ele lembra o fio de alta tensão. Então por aqui você vai ter a condução do impulso nervoso e essa condução é uma condução elétrica. Então se eu tenho a movimentação de cargas, essa movimentação de cargas vai me gerar um campo elétrico. Então o impulso nervoso ele é um impulso elétrico, tudo bem? Ele vai chegar aqui pelos dendritos, passa pelo corpo celular e aqui pelo axônio. Precisa guardar o caminho do impulso nervoso. Envolvendo aqui o axônio, eu tenho uma cápsula formada de lipídio, de esfingolipídio, que é a bainha de melina. Essa bainha de melina, ela acaba envolvendo o axônio, funciona como um isolante e aumenta a velocidade do impulso nervoso. Chegou aqui nas extremidades, eu tenho os botões terminais, onde eu tenho a liberação dos neurotransmissores, de acordo com cada reação, serotonina, acetilcolina, adrenalina, dopamina, cada uma vai desencadear uma reação diferente, tudo bem? Tá ali para vocês, ó, como ocorre a condução do impulso nervoso através da célula. Esse impulso nervoso nada mais é do que a movimentação de cargas, né? Quando o neurônio está quietinho, vocês vão encontrar o termo potencial de repouso. E mesmo ele não conduzindo impulso nervoso, eu vou ter diferença nessa carga entre o meio interno e o meio externo da membrana. Eu vou ter muito potássio dentro e muito sódio fora. Isso vai fazer com que eu tenha uma DDP, uma diferença de potencial de aproximadamente menos 70 milivolts. Quando conduzir o impulso nervoso, essas cargas elas começarem a se movimentar, eu vou ter um aumento, né, de menos 70 para menos 110 milivolts, por conta dessa movimentação. Então, quando chega o impulso nervoso, o que vai acontecer? Eu tenho a entrada do sódio. O meio externo fica positivo e o meio externo negativo quando o neurônio está quietinho. Quando o sódio entra, inverte as cargas. O meio intracelular fica positivo e o meio extracelular fica negativo. Essa é a despolarização. Agora, quando o impulso passou, a carga tem que voltar para o meio externo, o sódio tem que ir para o meio externo e o potássio voltar para o meio interno. Para que isso aconteça, já que vai ocorrer por transporte ativo, né, contra um gradiente de concentração, o que eu faço? Eu bombeio o potássio para fora, para ele atrair o sódio, para depois o potássio entrar. Então sai potássio, sai sódio e entra potássio no processo de repolarização, certo? Os nossos órgãos do sentido, todos eles vão ser responsáveis por realizar esse impulso nervoso, alguns com algumas particularidades. No exercício, ele fala aqui pra gente sobre a retina, né? A retina está lá no fundo do globo ocular, então a gente tem a visão e lá nessa retina eu tenho células que funcionam como fotorreceptores, que vão captar a energia luminosa. E eu tenho dois grupos de células, os cones, tem o formato de um cone, e os bastonetes, que tem a forma de um bastão. Dentro dos cones, eu vou ter a produção de uma proteína, que é a rodopsina, que vai ser responsável pela produção de 3 cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, onde você vai ter a formação de todas as outras cores. Já nos bastonetes, é onde eu tenho a formação do preto e do branco. Então, se eu tiver uma alteração nas células da retina, eu vou comprometer a formação de cores, que é o que está representado na letra A, comprometer a capacidade de visão em cores, já que você vai ter uma alteração nos cones. Bom, pessoal, a questão número 6, ela trata de parasitoses. É muito difícil uma prova do Enem não trazer alguma questão sobre doença, ainda mais esse ano, não é? Da pandemia que a gente tem do novo coronavírus, o Covid-19, né? Que pode ser que apareça alguma coisa para vocês. Dificilmente vai aparecer sintoma. Por quê? Porque varia de pessoa para pessoa. Então, de todas as doenças que eu vou explicar aqui para vocês, das alternativas, eu não gostaria que vocês guardassem sintomas. É muito importante que vocês guardem para mim as maneiras de contágio e, de acordo com essas maneiras de contágio, vocês vão buscar a profilaxia. É isso que vocês precisam guardar para mim da maioria das doenças. Turco, eu preciso guardar o nome científico das doenças de algumas verminoses e protozooses, doença de Chagas, malária, teníase, cisticercose, vocês precisam guardar o nome em latim, especialmente por conta da regra de nomenclatura, tá? Então vamos ler a questão número 6. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem os insetos.
O uso desses produtos pode auxiliar no controle da letra A, da esquistossomose, letra B, leptospirose, letra C, leishmaniose, letra D, hanseníase e a letra E, a AIDS. Então tá aí para vocês, ó, nesse exercício eu tenho nas alternativas basicamente todos os grupos, né, de parasitoses. O que eu preciso que vocês guardem? Ali tem alguns exemplos de bactérias e bacterioses. Nem todas as bactérias causam doenças. Tem bactérias que participam do processo de decomposição lá na cadeia alimentar, né, na indústria. Temos bactérias transgênicas na produção de insulina, não é? É muito importante vocês guardarem que a bactéria é uma célula e você consegue matar uma célula com antibiótico. Você não usa antibiótico para vírus. É importante isso lá na aula de evolução, porque se você utilizar o antibiótico de maneira inadequada, você vai selecionar bactérias resistentes. Tudo bem? Já os vírus e as viroses, é importante vocês guardarem que o vírus ele é um ser acelular, ele não tem metabolismo próprio e todo vírus ele vai entrar numa célula para realizar suas reações químicas. Ele é um parasita intracelular obrigatório, tá? Ali nas alternativas eu tenho o vírus HIV, que é o responsável por causar a AIDS. Toda substância ou todo micro-organismo que for entrar na célula, ele vai passar pela membrana plasmática e eu preciso de um receptor na membrana para identificar esse vírus e permitir a entrada dele. No caso do vírus HIV, é o receptor CD4, que está presente em linfócito, em macrófago e neurônio, e permite a entrada do vírus HIV, ele se reproduz, acaba diminuindo a imunidade, né, e acaba tendo o surgimento de outras co-infecções, de doenças oportunistas como a pneumonia, tuberculose e até mesmo a gripe. Não é? Esse ano, né, na verdade no finalzinho de 2019, nós tivemos o surgimento do Covid-19, né, um novo vírus. Não se sabe ainda se ele é uma mutação, né, do vírus que causava a SARS, né? A gente não sabe com certeza se é uma mutação, é um novo vírus, pode ser que seja ou pode ser que não. A gente não tem informação suficiente para falar se é uma mutação ou se simplesmente é um novo vírus, tá certo? As verminoses, aqui a gente precisa fazer um gancho lá com a aula de zoologia, tem plateumintos e nematelmintos, né? Vocês precisam guardar para mim os vermes de cada filo. A Taenia saginata e a Taenia solium, junto com o Schistossoma mansoni, vão estar presentes lá no filo dos plateumintos. Ascaris lumbricoides, Necator americanus, né, lombriga e ascaridíase, lombriga ou ascaridíase ou ancilostomose vão estar presentes lá no filo dos nematelmintos. A gente vai explicar cada uma das alternativas ali para vocês. Já as protozooses, o Enem adora protozoose, né? Porque nós temos um exemplo aqui no Brasil que é a malária, que é uma doença tropical, não está presente só aqui no Brasil, mas milhares de pessoas acabam contraindo todos os anos, né? A malária ela é transmitida pela picada do mosquito prego e é causada por um protozoário chamado de plasmódio. Nós temos a doença de Chagas, transmitida pelas fezes do barbeiro. O barbeiro não é um mosquito, ele é um inseto, ele é um percevejo. E lembrando que a doença de Chagas ela também pode ser adquirida pela ingestão de alimentos contaminados, né? Você acaba adquirindo o Trypanosoma cruzi pela ingestão de alimentos contaminados, de água e alimentos contaminados, tá certo? Então vamos lá resolver a questão. Na letra A, ele falou pra gente, ó, sobre esquistossomose. A esquistossomose ela é causada pelo Schistossoma mansoni, não é? Como que você tem o ciclo dessa doença? Uma pessoa contaminada elimina os ovos, né? Quando você não tiver um sistema de tratamento de esgoto, esses ovos vão cair num lago, que a gente chama de lago de coceira. Você vai ter a formação de uma larva chamada de miracídio. Essa larva precisa encontrar um caramujo, onde ela vai sofrer uma metamorfose e vai formar cercária. Então eu vou ter a penetração ativa dessa larva pela pele, né? O Schistossoma mansoni, ele é um verme, né? Ele é um plateuminto. A leptospirose é causada por uma bactéria chamada Leptospira interrogans e ela é eliminada na urina do rato. O rato não é agente transmissor. Para ser agente transmissor tem que inocular o micro-organismo. Então ele vai eliminar essa bactéria, né, na urina, essa urina vai cair no esgoto e vai contaminar um alimento, ou vai contaminar alguma água, por exemplo, que possa causar doença. A leishmaniose também é causada por um protozoário, né? Leishmania sp tem várias espécies de leishmania que podem causar leishmaniose. Aqui no Brasil, o mais comum é a Leishmania brasiliense ou úlcera de Bauru, e ela é transmitida pela picada do mosquito palha ou birigui, que vai eliminar esse protozoário flagelado na saliva e vai provocar ulcerações na pele. Já a letra D, a hanseníase,
né, ou lepra, antigamente ela é chamada de lepra, causada pelo Mycobacterium leprae. Esse gênero Mycobacterium, ele é um gênero muito difícil de você matar, né, e você acaba adquirindo pelo contato com pessoas contaminadas. E a AIDS, causada pelo vírus HIV, ela é transmitida por relações sexuais, sem uso de preservativo, seringas e agulhas contaminadas, não é? Transfusões sanguíneas ou da mãe para a criança, caso a mãe ela esteja grávida. Então, de todas essas alternativas aí, a gente tem que identificar qual vai ser transmitida por um inseto, qual delas tem o agente transmissor e esse agente transmissor ele seja um inseto, né? Já que eu vou ter a utilização de extratos para combater esse inseto. Na letra A, eu tenho a participação de um caramujo. O caramujo é um molusco, mesmo porque ele não é agente transmissor. Na letra B, o rato não é um agente transmissor, contato com a urina contaminada do rato. Então, na letra C, eu tenho o mosquito palha, ou birigui, que é o agente transmissor, então ele é um inseto. Então, como esses extratos de origem natural acabam combatendo insetos, a resposta correta é leishmaniose, letra C. Queridos alunos, muito obrigado pela companhia. Foi um prazer gravar essa videoaula. Espero que todos tenham um ótimo desempenho no Enem. Se você quiser ter acesso ao material teórico, a partir do qual houve embasamento para a aula, é só procurar o grupo FAEF por meio do WhatsApp, DDD 14 99600 7788. Lembrando a todos, bem agora, após a finalização desse vídeo, haverá live no Instagram da FAIP, @FAIPMarília, na qual ocorrerá o sorteio de vários prêmios, como tablet, almoço em restaurantes e bolsas de estudos. Mas muita atenção, somente vão concorrer os prêmios aqueles que, além de inscritos, estiverem presentes na live. Então corre lá na live da @FAIPMarília, que o pessoal da FAIP vai explicar tudo certinho e vai realizar o sorteio. Um grande abraço e lembre-se, pessoal, o Grupo FAEF prepara vocês para o Enem e para a vida. FAIP-FAEF